Eu tenho 55 anos de idade. Desde que sou criança, observo falar-se nessa terra onde nasci, onde todos nascemos, em perspectivas de futuro. Sucedem-se governos uns após os outros. Agora mesmo todos assistimos a mais um processo pré-eleitoral. Apresenta-se uma moeda com a face diferente e afirma-se em alto e bom som que a inflação está debelada. Eu insisto na tese que o processo inflacionário é um processo que, para ser corrigido, exige que se mexa no processo produtivo, que se altere a mecânica de produção, que se redistribuam aquelas cotas que fazem com que um produto custe X ou Y. O plano que nos foi apresentado, tristemente, não se segurará por muito tempo. Nós cremos que ele é mais um dos elementos dentro desse estado de coisas a que todos vimos assistindo durante décadas. Na verdade, existe uma desordem generalizada em tudo que se faz no Brasil. Desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se acredite em coisa alguma, com que o cidadão comum das ruas sinta uma tristeza infinita de não saber a quem recorrer quando sente seus direitos prejudicados. É nesse estado de coisas que nós do Prona lançamos o nosso répito. Nós pugnamos por um processo a que chamamos de centralização doutrinária. A execução, sim, pode ser descentralizada. Não será o ministro da Saúde que irá à unidade básica do interior, mas a doutrina deve ser a mesma. O processo de assistência à gestante, lá em Tarauacá, no Acre, deve ser idêntico àquele que se tem em qualquer cidade pródiga de um dos estados do Sul. É nesse estado de coisas que nós acreditamos seja possível criar-se agora um estado forte, técnico e intervencionista, que possa radicalmente lutar contra a desnacionalização progressiva das nossas jazidas, mandando para o exterior o nosso produto mineral do nosso subsolo riquíssimo, que é o mais rico do planeta, como se fosse a preço de banana, e o pobre povo brasileiro, sem nenhuma consciência ter disso, porque isso não é notícia. É nesse estado de coisas que a nossa mensagem à nação é uma mensagem extremamente forte, é uma mensagem de reedificação da ordem nacional, para que todos nós possamos ter orgulho e não vergonha como temos hoje, quando vamos ao exterior e nos perguntam de que pátria cada um de nós é filho. Seu tempo terminou. Lula está na política desde 1986. Esse debate presidencial foi em 1994. Eu assisti e, se quisesse, poderia votar. E quem ganhou foi FHC. Eu vi o que Sarney não fez ao Brasil. Eu vi o Collor quase destruir o Brasil. Eu vi o que FHC fez para o Brasil, assim como Itamar, Temer, destes citados. O único que fez algo bom de fato para o Brasil, mas que levou 15, 20 anos para que os resultados positivos chegassem à sociedade, sobretudo aos concurseiros e concursados. Mas mudou para melhor a gestão pública de nosso país foi o plano diretor da reforma do aparelho do Estado em 1995, mas que foi concluído de fato em 1998 com a emenda constitucional 19. Nós vimos Bolsonaro quase destruir de vez esse país. Eu também vi que o Dr. Enéas desde sempre criticava as tais direita e esquerda, faces da mesma moeda, e ninguém dava ideia a ele, muito pelo contrário, o chamavam de louco. Lula fez o sistema judiciário brasileiro pedir desculpas para ele, desmascarou toda a farsa e o próprio juiz que o julgou, fez metade da direita votar nele e indeferir Bolsonaro. Está quase conseguindo fazer do Bolsonaro um presidiário junto da PF, STF e ABIN, pois os crimes de Bolsonaro são reais e graves. Lula não é um santo ninguém em Brasília mas foi eleito presidente do Brasil por 3 vezes e talvez será pela 4ª vez, já está na história da política brasileira. E Enéas e suas genialidades políticas e sociais morreram. Estão descobrindo Enéas somente agora. Agora é tarde.
Por favor, responda. Quem de fato em Brasília, dentre os 600 políticos existentes lá, tem gabarito técnico-político e, sobretudo, moral para que possamos afirmar que este ou esta será um excelente presidente ou uma excelente presidenta? Quem? Este vídeo não existe para defender lados políticos partidários, mas para ajudar-nos a refletir sobre uma nova política de fé e fato que fará bem à sociedade, ao povo, ao país. Eu não quero político mais que somente inaugure fábrica de Fusca, que congele e roube o mísero dinheiro do trabalhador e coloque a inflação no topo do Everest, que passe os 4 anos criticando, ofendendo, massacrando negro, pobre, nordestino, gay, mulher, a mídia, que zoa da própria pobreza e miséria do país. Estou cansado dessa polarização imbecil que beneficia os dois lados políticos e ferra toda a população brasileira pobre, tanto da direita quanto da esquerda. Ninguém que fatura menos de R$1 milhão sai ganhando. Sim, um apartamento MRV hoje não custa menos de 180 a 200 mil reais. Enfim, por isso vemos pessoas concursadas dizendo ganhar 35 mil por mês, mas fazendo propaganda para vender masterclass, aulas, palestras, prometendo mudar sua vida ou você. Todos criticam os salários dos ministros do STF, que por lei é o teto salarial do país, para a administração pública direta e indireta dos senadores e deputados, mas querem ganhar muito mais que eles. Afinal, 48 mil reais por mês não dá para viver? Jura? O maior inimigo do ser humano não é Lula, Bolsonaro, direita, esquerda. Essa polarização de 8 anos para cá está chata, desgastante. Só quem perde é o povo. E Enéas provou ter razão. Platão, em sua alegoria, comparava os seres humanos a prisioneiros acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. Essa metáfora, milênios depois, encontra um paralelo inquietante nas redes sociais. As plataformas digitais, com seus algoritmos personalizados, que se parecem países, com suas próprias regras, leis, língua, bolhas, criam cavernas individuais, onde cada usuário é exposto a um fluxo de informações meticulosamente manipuladas para que sejam filtradas e adaptadas aos seus interesses e crenças pré-existentes. Assim como os prisioneiros de Platão, somos condicionados a ver apenas uma versão da realidade, confirmando nossos próprios vieses. As informações nas redes sociais, muitas vezes sensacionalistas e superficiais, são as sombras que moldam nossa percepção do mundo. A falta de contato com diferentes perspectivas e a proliferação de fake news obscurecem a verdade e dificultam a construção de um pensamento crítico. Os efeitos são catastróficos: polarização e extremismo. As bolhas de filtro reforçam opiniões extremistas, dificultando o diálogo e a construção de consensos. A polarização política e social é um dos efeitos mais visíveis desse fenômeno. A exposição constante a informações pré-digeridas e a falta de estímulo para questionar o status quo levam à atrofia da capacidade de pensamento crítico. A interação online, embora facilite a conexão com pessoas de diferentes lugares, pode substituir o contato humano real, levando ao isolamento e à depressão. As empresas e governos utilizam as redes sociais para manipular a opinião pública, direcionando o comportamento das massas e controlando o debate público. Fomos fragmentados. Nosso cérebro está fragmentado. Nos tornamos seres miméticos de nós mesmos. A expressão bestialização cognitiva sugere uma degeneração das capacidades mentais, uma perda da humanidade. As redes sociais, ao fragmentarem a sociedade e promoverem o individualismo exacerbado, podem contribuir para esse processo. Desumanização do outro. A facilidade com que se pode atacar e difamar pessoas online sem as mesmas consequências que no mundo físico contribui para a desumanização do outro e para a disseminação do ódio. Primazia da emoção sobre a razão. As redes sociais privilegiam conteúdos emocionais e sensacionalistas que geram mais engajamento em detrimento de informações complexas e racionais. Sem falar da sexualização, pois aí o papo fica ainda mais macabro. Pensamento simples e maniqueísta. A busca por respostas simples e imediatas, característica das redes sociais, leva-se a um pensamento maniqueísta, dividindo o mundo em bons e maus, sem nuances. O mito da caverna, quando aplicado ao contexto das redes sociais, revela um quadro preocupante.
A exposição constante a informações filtradas e a falta de contato com diferentes perspectivas podem levar à perda da capacidade crítica, à polarização da sociedade e à bestialização cognitiva. É fundamental desenvolver habilidades para navegar no mundo digital de forma crítica, buscando informações de fontes diversas e questionando as informações que recebemos. A direita, a esquerda e o mito da caverna. Direita, tradicionalmente associada à ordem, hierarquia e valores tradicionais, a direita pode ser vista como uma espécie de guardiã da caverna. Direita e esquerda são produtos da mesma matéria-prima, a intrincada rede política brasileira. Ao defender a manutenção do status quo e das estruturas existentes, a direita pode reforçar as sombras projetadas na parede da caverna, impedindo que as pessoas questionem a realidade e busquem novas perspectivas. Esquerda, associada à mudança, à igualdade e à justiça social, a esquerda, em tese, busca romper com as estruturas de poder e questionar as verdades estabelecidas. No entanto, a esquerda também pode cair na armadilha da caverna, ao criar suas próprias sombras e dogmas, limitando o debate e a busca por soluções mais abrangentes. As redes sociais e a polarização ideológica. As redes sociais amplificam essa dinâmica, criando ecocâmaras ideológicas onde as pessoas são expostas apenas a informações que confirmam suas crenças pré-existentes. Isso intensifica a polarização entre direita e esquerda, dificultando o diálogo e a construção de consensos. A bestialização cognitiva, caracterizada pela perda da capacidade de pensar criticamente e pela exacerbação das emoções, é um fenômeno que se manifesta de forma intensa no campo político. As redes sociais, ao disseminar informações falsas e polarizar a sociedade, contribuem para essa degeneração. Vale ressaltar aqui que, apesar de Lula e Bolsonaro serem faces da mesma moeda, a política brasileira, o segundo optou pelo mau-caratismo. O primeiro faz de tudo para não se deixar afetar, nem a si e muito menos seu escopo de governo, pela obscuridade da política do Brasil. Lula foi acusado e preso por roubo, mas logo foi provado sua inocência, fazendo com que o judiciário brasileiro se desculpasse com ele por injustiça. Já Bolsonaro será preso por muitos crimes sérios, crimes penais, administrativos e civis, e todo o seu pseudo-escopo de governo desmorona. Assim como os seus aliados e apoiadores estão todos cada vez mais ficando descredibilizados pelo povo, justiça brasileira e até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alguns serão presos, outros inelegíveis. Afinal, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. A lei do retorno de ação e reação não é uma lei criada pelo PT e seus aliados, mas por Deus. O conhece-te a ti mesmo como antídoto. O princípio socrático de conhece-te a ti mesmo, Gnote Silton, oferece uma possível saída para essa situação. Ao nos aprofundarmos no autoconhecimento, podemos questionar nossas próprias crenças. Ao invés de nos conformarmos com as sombras projetadas pela caverna, podemos questionar nossas próprias premissas e buscar informações de fontes diversas. Desenvolver a empatia. Ao compreender as perspectivas de outras pessoas, podemos construir pontes e superar as divisões ideológicas, cultivar a humildade. Ao reconhecer os limites do nosso conhecimento, podemos estar mais abertos a novas ideias e a aprender com os outros. Em resumo, o princípio do conhece-te a ti mesmo oferece uma ferramenta poderosa para superar essa polarização e construir uma sociedade mais justa e democrática.